Bom, pessoal, estamos aqui nesse ambiente virtual que eu acredito que seja melhor do que o ambiente anterior, né? Do que o ambiente anterior, por uma razão muito simples, porque nesse ambiente, pelo menos, vocês podem me ver, né? E naquele outro aplicativo, no Discord, vocês não podiam me ver. Então, nem acabava sendo uma videoaula, acabava sendo uma audioaula, né? Deu certo para o 7º semestre na terça-feira, mas eu acredito que esse aplicativo aqui seja melhor, entendeu? Então, tô fazendo fé nisso. Então, vejam só. Agora não sei como é que eu minimizo isso aqui. Peraí, que agora aqui. Melhorou. Então, olha só. Nós enviamos pelo Moodle, e você acessou aí, segundo o pessoal, vocês receberam direitinho, o fluxograma desse processo aqui, que é o processo 70235/72, e esse fluxograma eu já tinha feito no quadro e comecei a explicação, fizemos algumas considerações e vamos continuar na aula de hoje. Olha só, aqui eu fiz ficou um pouquinho diferente que esse fluxograma aqui. Aqui no canto superior esquerdo tá auto de infração e imposição de multa, e aqui do lado tem o termo de representação para fins penais, ou eu coloquei no quadro RFFP, representação fiscal para fins penais, né? A representação fiscal para fins penais, ela é feita sempre que a descrição do auto de infração esteja descrevendo em tese um crime contra a ordem tributária. Toda vez que a descrição do auto de infração for um descritor normativo de um crime, é preciso e necessário, sob pena de prevaricação, que o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, quando lavre o auto, ele faça, no mesmo momento, a representação fiscal para fins penais. Essa representação fiscal para fins penais, ela não deve ser enviada para uma autoridade policial, por exemplo, nem para o Ministério Público. Por que isso? Por uma razão muito simples, senhores. Vejam, uma representação fiscal para fins penais, ela vai gerar o quê? Uma investigação. Uma investigação do quê? De um crime. Ora, como é que eu posso investigar um crime se houve, por exemplo, e nós vimos aqui no nosso fluxograma, veja lá, que o nosso fluxograma, ele diz aqui, logo em seguida, após a lavratura do auto de infração, o sujeito passivo é notificado, né, para oferecer impugnação no prazo de 30 dias. Veja, e se o sujeito passivo oferecer impugnação, a impugnação por si só suspenderá a exigibilidade do crédito tributário. Então vejam, senhores, se a exigibilidade do crédito tributário está suspensa, e se esse contribuinte vier a vencer a discussão, ainda há um duplo grau de jurisdição a ser enfrentado. Por exemplo, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento pode julgar improcedente o auto de infração, extinguir o processo. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por seu turno, pode também julgar improcedente o auto de infração, extinguir o processo. Então não existe um débito fiscal, não existe uma dívida tributária que possa ensejar a aplicação da lei penal, porque a lei penal, notadamente a do artigo 1º
da Lei 8.137 de 1990, ela diz o seguinte: o que é crime contra a ordem tributária? Veja, crime contra a ordem tributária é, segundo o artigo 1º da Lei 8.137 de 1990, suprimir ou reduzir tributo mediante uma das seguintes condutas. E aí elenca a principal delas, que é omitir informação ou prestar declaração falsa a uma autoridade fazendária. Ora, se estamos aqui omitindo informação ou prestando declaração falsa, tudo bem, mas eu estou suprimindo o tributo? Veja, se eu impugnei e a autoridade administrativa falou que eu não devo nada, como é que eu posso ter suprimido alguma espécie de tributo? Não. Então, tem uma discussão interessante, importante, é a seguinte: o crime contra a ordem tributária, ele é um crime formal ou é um crime material? Veja, os crimes formais são aqueles que se consubstanciam pela conduta, praticou a conduta, praticou o crime. E o crime material é aquele que necessita que seja praticada uma conduta, mas é preciso que haja um resultado. Sem esse resultado, não há crime. É justamente o caso, senhores, do crime contra a ordem tributária. Crime contra a ordem tributária não é crime formal. Crime contra a ordem tributária, data vênia, das respeitabilíssimas opiniões em contrário, crime contra a ordem tributária é crime material, ou seja, ele só se caracteriza pelo resultado. Na medida em que o artigo 1º da Lei 8.137 de 1990 diz suprimir ou reduzir tributo, mediante uma das seguintes condutas. E o inciso 1 é prestar falsas declarações, omitir informação ou prestar falsas declarações a uma autoridade fazendária. Então, veja só, o que resulta disso, desse raciocínio? Desse raciocínio resulta o seguinte: olha só, eu fui autuado. No mesmo momento em que fui autuado, houve a lavratura de uma representação fiscal para fins penais. Ora, essa representação fiscal para fins penais deve fazer... Qual é o caminho dessa representação? Ela deve ser mantida junto com o auto de infração até a decisão final a ser proferida no processo administrativo fiscal. Essa é a solução correta, essa é a solução legal que é coberta de juridicidade. Na prática, o que acontece? Se o auditor fiscal encaminhar ilegalmente, aí é que é um dos grandes problemas, né? Porque se o auditor fiscal encaminhar o auto de infração para o Ministério Público ou para a Polícia Federal, esse encaminhamento está sendo feito ilegalmente, porque não é essa a determinação. A determinação é que a representação fiscal para fins penais deva ficar retida no processo administrativo fiscal até a decisão final de última instância. Quando então o poder público, né, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que nós vimos no nosso fluxograma, que é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela é, além de ser autora da ação, porque ela está lavrando o auto de infração em imposição de multa, ela é também juiz. Por quê? Quem vai lavrar o auto? Né? Quem vai lavrar o auto? A Delegacia da Receita Federal do Brasil. Quem vai... Opa, está dando uma interferência aqui. Quem lavra o auto é a Secretaria da Receita Federal do Brasil através da Delegacia da Receita Federal do Brasil ou de uma inspetoria da alfândega, de um porto, aeroporto ou fronteira. Muito bem. Quem lavra o auto é a Secretaria da Receita Federal do Brasil. E quem vai julgar em primeira e segunda instâncias? A própria Delegacia da Receita Federal de Julgamento e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que são dois órgãos
da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Muito bem. Esses órgãos, eles fazem parte da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil. Daí, nós temos dito logo no início, na primeira aula, nós dissemos e continuamos dizendo o seguinte, que, veja, esse processo administrativo é uma opção do contribuinte e ele é eminentemente desequilibrado. Essa relação triangular autor, réu, juiz é uma relação eminentemente desequilibrada. Por que ela é desequilibrada? Porque o autor da ação é o juiz da ação. Então, do que resulta isso aí? Resulta que, em razão desse desequilíbrio, ou seja, esse processo tem natureza jurídica jurisdicional, há uma entrega jurisdicional, há contraditória, ampla defesa, mas o julgador é suspeito de alguma maneira. Lógico, porque foi o julgador que lavrou o auto. Quem é o julgador? A Secretaria da Receita Federal do Brasil. Então, em decorrência disso, essa decisão administrativa contrária ao contribuinte, ela não vincula a Fazenda Pública. Ao passo que a decisão administrativa favorável ao contribuinte, essa sim, vincula a Fazenda Pública. Então, disso decorre que esse processo todo aí, ele deve transcorrer com a exigibilidade do crédito suspensa. Por quê? Porque a impugnação por si só, a impugnação somente, ela suspende a exigibilidade do crédito tributário. Está aqui no meu fluxograma, né? Depois da lavratura do auto de infração, notificação do sujeito passivo impugna ou não impugna. Se o sujeito passivo não impugna, tudo bem, é um termo de revelia, que é lavrado. Mas se o sujeito passivo impugna, está suspensa ipso facto a exigibilidade do crédito tributário. E se está suspensa ipso facto a exigibilidade do crédito tributário, eu até coloquei aqui nesse fluxogramazinho o artigo 206 do CTN. O 206 do CTN é o dispositivo que fala da certidão positiva com efeito de negativa. Quer dizer, o contribuinte que tem um débito tributário lançado contra ele, mas o crédito tributário se encontra com a exigibilidade suspensa, esse contribuinte, ele está em situação regular perante o fisco. Quer dizer, a situação desse contribuinte é de absoluta regularidade, ou seja, ele não está em situação irregular. Ele tem direito a uma certidão positiva com efeito de negativa e ele está em situação de absoluta regularidade com o fisco federal. E, portanto, não faz nenhum sentido, enquanto esse contribuinte se encontra com o crédito tributário, com a sua exigibilidade suspensa, veja, não faz nenhum sentido ele ser indiciado ou mesmo denunciado criminalmente. Vejam, senhores, a Lei 8.137 de 1990, que é a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, ela dispõe, vou aqui no meu código, veja aí, procure na legislação, Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Ela diz: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. 2. Fraudar a fiscalização tributária,
inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. E, afim, há um outro elenco de condutas aqui, todas fraudulentas. Agora, o simples inadimplemento pode representar crime contra a ordem tributária? Pode, se esse inadimplemento for relativo a um tributo descontado, porque o artigo 2º, ele diz que constitui crime da mesma natureza, né? Por exemplo, inciso 2, deixar de recolher no prazo legal valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Então, tributos descontados e não repassados também ensejarão, né, a conduta tipificada, né, pelo artigo 2º da Lei 8.137 de 1990. Então, vejam, o que acontece? Então, é para fazer o quê? Pode lavrar, deve lavrar o auto de infração em imposição de multa? Deve lavrar. Agora, deve encaminhar esse auto de infração para uma autoridade competente? Não, não deve encaminhar. Essa é a questão. Deve ficar retido. Mas e se encaminhar? Qual é a pena? Não tem pena. Esse aqui é o problema. É norma sem sanção, né? Que norma sem sanção é essa a que me refiro aqui, né? É a norma do artigo 74, não, 74, não é 74, é superior, peraí, um minutinho. Do artigo 83, se não me engano. Aqui. Artigo 83 da Lei 9.430 de 1996. Ele diz assim, ó, a representação fiscal para fins penais relativas aos crimes contra a ordem tributária previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137 de 27 de novembro de 1990 e aos crimes contra a Previdência Social, dos artigos 168A e 337A do Código Penal, será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final na esfera administrativa sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. Ou seja, é o que determina a lei, que essa representação fiscal para fins penais só deva ser encaminhada ao final do processo e com o trânsito em julgado. Só que o grande defeito do artigo 83 da Lei 9.430 de 96 não tem sanção. Essa norma não tem sanção. Ou seja, a autoridade administrativa não deve encaminhar. Mas e se ela encaminhar? O que acontece? Imagine você é delegado da Polícia Federal. Fez concurso, está empossado. E aí você recebe um inquérito, né? Você recebe uma notícia criminis, uma representação fiscal para fins penais, dizendo que o contribuinte tal cometeu em tese crime contra a ordem tributária. O que você vai fazer? Você tem que investigar. É obrigação da autoridade policial fazer a investigação. Então ela vai instaurar inquérito, vai baixar uma portaria, vai instaurar o inquérito vai ouvir as pessoas, normalmente não há prova testemunhal relevante, porque normalmente a prova é totalmente documental. Feita a prova documental, esse inquérito vai ser relatoriado. E do relatório vai surgir uma assertiva, qual seja, esse contribuinte praticou a conduta prevista pelo artigo 1º da Lei, 1º ou 2º da Lei 8.137, ou do artigo 168A, ou do 337A do Código Penal, que são relativos às contribuições previdenciárias. Esse contribuinte praticou isso? Praticou. Então ele vai dizer que indicia. E aí vai indiciar e vai mandar para o Ministério Público. O Ministério Público vai fazer o quê?
vai pegar o indiciamento e vai oferecer denúncia. E o juiz, ao receber a denúncia, o que ele vai fazer? Ele deveria dizer, peraí, esse processo administrativo aqui acabou ou não acabou? Não, mas não é isso que ele faz. Na prática, o que ele faz? Aceita a denúncia e manda citar o réu, agora réu, né? E para oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. E começa o processo penal. E o que é pior, o Ministério Público sustenta que o crime contra a ordem tributária é um crime formal, que se caracteriza pela conduta e não pelo resultado. Só que essa visão da Tavênia, eu discordo totalmente, não é um crime formal, é um crime material. Porque a lei fala em reduzir ou suprimir tributo. Se não reduziu nem suprimiu, isto é resultado, isso não é conduta. Veja, supressão ou redução é resultado. Então, vênia concessa, com todas as respeitáveis decisões, opiniões em contrário, eu tenho sustentado e estou bem acompanhado na minha tese de que o crime contra a ordem tributária é um crime material e não formal, e que ele não se caracteriza por mera conduta, é preciso que haja o resultado lesivo. E o resultado lesivo só existe com a ocorrência do débito tributário. E a outra questão também relevante a ser enfrentada, que é a seguinte: a Receita Federal ela não ajuiza nenhuma execução fiscal de valor inferior a 20 mil reais. Ela não ajuiza. Ora, e um crime contra a ordem tributária praticado, mas que tenha lesado a Fazenda Nacional em quantia inferior a 20 mil reais? É crime de bagatela. Eu tenho já algumas decisões lá no meu escritório em que o meu cliente foi denunciado, né, e foi absolvido pelo princípio da insignificância em direito penal, ou seja, aplicação do princípio da insignificância. Qual é o princípio da insignificância? O princípio é o crime de bagatela, ou seja, é um ladrão de galinha. O sujeito roubou 2 galinhas e foi para a cadeia. Então, o juiz vai fazer o quê? Vai colocá-lo em liberdade e absolvê-lo por conta da aplicação do princípio da insignificância, ou seja, crime de bagatela. Qualquer crime contra a ordem tributária praticado, ainda que praticado em lesão aos cofres públicos federais inferior a 20 mil reais, com todo respeito, deve ser extinto, porque trata-se de crime de bagatela. Então, nós temos várias questões que se põem aí, né? Uma delas é a questão relativa ao encaminhamento ou não da representação fiscal para fins penais. E nós já vimos que a representação fiscal para fins penais não deve ser encaminhada por força da expressa proibição do artigo 83 da Lei 9.430 de 96, que é norma jurídica sem sanção. Norma sem sanção acaba sendo letra morta. Ou seja, se o auditor fiscal da Receita Federal quiser efetivamente enviar a representação fiscal para fins penais, nada obstante a proibição legal, vai enviar. E nada vai poder ser feito em relação a isso. E que isso vai culminar num grande transtorno. Por quê? Porque esse contribuinte, que, nada obstante, tenha impugnado o auto de infração e que poderá ver esse auto de infração cancelado, ele será indiciado, denunciado e aí fica a pergunta, ele poderá ser condenado? Não, condenado também já é demais, né, senhores? Então, graças a Deus, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, elas não têm
elas não têm vacilado no sentido de que não cabe condenação criminal antes do término, antes do trânsito em julgado no âmbito administrativo do processo administrativo fiscal a que se refere o decreto 7235/72. Então, não cabe condenação. Em tese, na prática, o que acontece? Quando eu tenho um cliente meu indiciado ou denunciado, eu impetro no habeas corpus. Mas o STJ tem uma súmula que diz que não cabe habeas corpus para indiciamento em inquérito policial, porque inquérito policial não é um constrangimento ilegal suscetível de ser atacado pela via do habeas corpus. Então, do indiciamento não se escapa, mas da condenação sim. Por quê? Veja, se esse auto de infração lavrado for cancelado administrativamente, não existe débito tributário. E se não existe débito tributário, como é que esse contribuinte pode ser condenado criminalmente por ter suprimido ou reduzido um tributo? Que tributo? Se ele não deve nada. A própria Receita Federal, a própria Secretaria da Receita Federal, num processo de natureza jurisdicional, ela considerou que esse contribuinte tem razão, que ele não deve o débito tributário e, portanto, não tem que absolutamente pagar nada. Então, não deve nada, o débito não existe, e se o débito não existe, ele, evidentemente, não tem que pagar nada e também não pode sofrer condenação criminal. Vejam, senhores, essa questão dos crimes contra a ordem tributária é uma questão difícil de enfrentar, mas que tem que ser enfrentada agora, no 5º ano, né? E a questão que se põe, e que nós temos grandes discussões feitas a respeito desse tema, é a seguinte: olha só, nós temos 2 tipos de crime, né? A priori, fazendo uma divisão bastante simplória, né? dos tipos de crime, né? O crime doloso e o crime culposo. Muito bem. O crime doloso, ele se dá quando? Quando ocorre um crime doloso? Quando o agente esgota no resultado toda aquela intenção do seu deliberado agir. Isso é crime doloso. Isso é dolo, vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa. E o crime culposo é aquele crime que a pessoa comete sem intenção de cometer. Ou seja, o crime culposo é cometido quando, por imperícia, imprudência ou negligência, a pessoa, nada obstante, ela não deseja o resultado lesivo, mas ela causou a lesão. É o caso, por exemplo, do homicídio, né? Vamos, por exemplo, dar um exemplo bem simples, né? O homicídio culposo ocorre quando alguém, sem intenção de matar a outra pessoa, acaba produzindo o resultado morte. É o caso típico da morte no trânsito, né? Um acidente de trânsito leva à morte de uma pessoa. Aquela pessoa que causou a morte da outra pessoa será processada criminalmente por homicídio culposo. Por quê? Porque o homicídio, ele não é só punido na modalidade dolosa, ele é punido na modalidade dolosa e culposa. Muito bem. A pergunta que se põe é a seguinte: e o crime contra a ordem tributária, ele é punido na modalidade culposa? Não. Não por quê? Posso afirmar não. Não por quê? Porque a lei penal não prevê a punição quando não está presente o elemento dolo. Veja, o crime só é punido na modalidade culposa
quando, além da tipificação penal, existe uma outra tipificação penal que pune a conduta mesmo quando o agente não deseja o resultado lesivo, que é o caso do homicídio. Ora, o crime contra a ordem tributária não. Se eu provar que eu não desejo aquele resultado, que eu não queria, que eu não tinha a intenção, se eu ilidir o dolo, eu ilido o crime. Essa é que é a verdade. Só que o que acontece? O crime contra a ordem tributária, ele é apurado mediante, normalmente, uma perícia contábil. E numa perícia contábil vai se verificar as condutas que a contabilidade desse contribuinte praticou, que poderiam representar em tese um crime contra a ordem tributária. Muito bem. E as condutas que esse contribuinte praticou são condutas que, sob todos os aspectos em que se observe, elas não são dolosas, são culposas. Ou seja, a partir da perícia se verifica que esse contribuinte não tinha a intenção de lesar a fazenda pública. Ele acabou lesando, mas por uma circunstância que determinou, que se observou que ele não tinha intenção de fazer aquilo. Por exemplo, o empresário que deixa de recolher a contribuição previdenciária da parte do empregado, né? Ele deixa de recolher, ele, em tese, cometeu crime contra a ordem tributária. Só que na prática, veja só, na prática, esse empresário recebeu a folha de pagamento. Na folha de pagamento tinha lá o valor líquido a pagar, já descontadas as contribuições previdenciárias e o imposto de renda, etc. Ele não tinha aquele valor líquido. Então, o que ele fez? Ele deu um vale para os funcionários, pegou um empréstimo no banco e conseguiu pagar o resto do líquido. E as contribuições previdenciárias e o imposto de renda retido na fonte não foi recolhido. Veja, pela letra fria da lei, esse empresário praticou crime. Só que, na verdade, se ele provar a situação da inexistência do recurso para poder recolher o tributo, ele não praticou crime algum. Só que, no Brasil, infelizmente, os nossos tribunais também são casuístas. E aí, o Superior Tribunal de Justiça criou a figura do dolo genérico. Veja, o que é dolo genérico? Ele criou a figura de dolo direto, quando existe o dolo efetivo, a vontade de praticar o crime, e o dolo genérico, ou seja, uma situação em que o contribuinte assumiu o risco. Assumir o risco é dolo eventual. Essa figura existe no direito penal. Só que o STJ criou, além do dolo eventual, que é aquela circunstância que você não quer o resultado, mas você assume o risco, o STJ criou uma jurisprudência totalmente, a meu ver, equivocada, no sentido de que o empresário que praticou o crime, muito embora não tenha dolo direto, ele pode ter dolo genérico. Dolo genérico, senhores, sinceramente, é demais para mim. E recentemente nós tivemos o Supremo Tribunal Federal condenando um devedor de ICMS por crime contra a ordem tributária. Isso foi um precedente muito ruim. Eu acho que nenhum juiz de primeira instância, nenhum tribunal vai condenar alguém por crime contra a ordem tributária por sonegar ICMS. Porque ICMS é um imposto que você paga, que você apura e recolhe. Agora, se você apura e não recolhe, você é inadimplente, você não é criminoso. Isso não se caracteriza na conduta prevista dos crimes contra a ordem tributária do artigo 1º, nem do artigo 2º da Lei 8.137 de 1990. Então, portanto, o Supremo, mais uma vez e como de costume, errou, né? E não é incomum, né, que ele cometa esse tipo de erro, né? Lamentavelmente, né? Lamentavelmente. O Supremo costuma errar.
E agora criou esse precedente aí, mas que, a meu ver, não vai gerar grandes repercussões. Por quê? Porque o juiz da primeira instância e os tribunais, eles são muito técnicos. Eles não vão ficar condenando pessoas por condutas que não são típicas, né, dos crimes contra a ordem tributária. Bom, então, né, peguei esse gancho aí do processo administrativo para falar dos crimes contra a ordem tributária, que está dentro do escopo do nosso trabalho. Ou seja, nós realmente temos que falar dos crimes contra a ordem tributária de qualquer sorte. Né? Muito bem. Então, vejam só. Quando a Fazenda Pública lavra o auto, com ou sem representação fiscal para fins penais, o sujeito passivo é notificado para pagar a dívida. Pagar a dívida em quanto tempo? 30 dias. Ou oferecer impugnação. Se ele oferecer impugnação, estará suspensa ipso facto a exigibilidade do crédito tributário. Se ele não oferecer impugnação, então é lavrado um termo de revelia e o processo já é encaminhado para a cobrança amigável, que é um prazo de 30 dias, do artigo 21 do decreto 70235/72, que estabelece que o contribuinte terá, então, um prazo de 30 dias para pagar a dívida após perder a discussão. É o que diz o artigo 21 do decreto 70235/72, que diz: não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora declarará revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de 30 dias para a cobrança amigável. Então, haverá um termo de revelia e o processo vai para a cobrança amigável. Muito bem. Agora, se esse contribuinte impugnou, então ele tem direito à instrução processual. E a instrução processual, como eu também já disse, a instrução processual, ela se dá, né, com todas as garantias, né, do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, veja, o processo administrativo fiscal, com a reforma, com as garantias constitucionais que lhes foram atribuídas pela Constituição de 88, ou seja, antes da Constituição de 88, não existia a garantia do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo, somente no processo judicial. Muito bem, agora tem. Então, esse processo administrativo aqui, ele tem que garantir ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa. Muito bem. O que é contraditório? E o que é ampla defesa? Isso aí é um conceito que é o chamado due process of law, ou seja, o devido processo legal. Significa dizer que toda vez que uma parte juntar um documento aos autos, a outra parte tem direito de ter vistas e se manifestar sobre ele. Significa dizer que as partes têm que ter um prazo razoável também para se manifestar, para conhecer. Significa dizer que se a toda acusação é permitido realizar uma defesa. E significa dizer que todo tipo de prova poderá ser produzida no âmbito de um processo administrativo fiscal. Ou seja, poderá ser produzida a prova técnico-pericial, prova testemunhal, por que não? Prova grafotécnica documentoscópica, tudo poderá ser produzido. Muito bem. Então, vejam só. Produzida a prova, né, será, então,
proferida uma decisão de primeiro grau, que é uma decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, né? E essa decisão já é colegiada, ou seja, não é uma decisão monocrática, são três auditores fiscais da Receita Federal que vão decidir por voto individual, né? E ao depois por maioria, se esse auto de infração e imposição de multa é procedente ou improcedente. Se o auto de infração é procedente, então está mantida a autuação. Se o auto de infração é improcedente, então está derrubada a autuação. Muito bem, é um órgão colegiado, porém não paritário, porque não tem representação do contribuinte, mas só tem representação da Fazenda Pública. Muito bem. Vejam, senhores, a decisão de primeira instância no âmbito administrativo, ela permite recurso voluntário com efeito suspensivo no prazo de 30 dias. E esse recurso voluntário, ele está previsto aqui no artigo 33 do Decreto-Lei do Decreto 70.235/72, que diz assim, da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro de 30 dias seguintes à ciência da decisão. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente arrolar bens, no valor equivalente a 30%. Esse dispositivo, senhores, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. De forma que, hoje, pela atual sistemática, né, e em face da decretação da inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 33 do Decreto 70.235/72, ele diz que não há necessidade nem de depositar, nem de arrolar bens para que se possa, então, recorrer à instância superior, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, perdida a discussão na primeira instância, vai-se para a segunda instância, né? Vai-se para a segunda instância, sem necessidade de depositar ou de arrolar bens. Isso foi um avanço, esse decreto de inconstitucionalidade foi um avanço, né? Que nós sempre pugnamos pela inconstitucionalidade desse dispositivo aí, porque não faz nenhum sentido, né? Veja, não faz nenhum sentido que um contribuinte seja impedido de recorrer por insuficiência patrimonial. É uma das questões que mais causa espécie, a meu ver, para o estudante. É justamente isso. Veja, quer dizer, o contribuinte que tem dinheiro tem direito ao recurso. E o contribuinte que não tem dinheiro, então esse contribuinte não tem direito a recurso. Quer dizer, a suficiência patrimonial da parte não pode ser determinante para a sua possibilidade recursal. Isto é uma excrescência. Isso viola o princípio constitucional da isonomia. Quer dizer, isso cai naquele xiste, naquela piada que eu faço em sala de aula. Quer dizer, ricos têm que viver e ser felizes, né? E pobres têm mais que morrer, porque o sujeito não tem dinheiro, então ele tem mais que se conformar com a decisão de primeira instância sem direito a recorrer. Isso viola frontalmente o princípio constitucional da isonomia. Não é isso que diz a Constituição. A Constituição diz exatamente o contrário, diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Esse é o caput do artigo 5º da Constituição, uma das mais belas normas da nossa Constituição, mas que, lamentavelmente,
a torto e a direito se vê descumprida, né? Muito bem. Então, vejam, não precisa depositar nada para recorrer. Muito bem. Mas, feito o recurso, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele vai, então, reexaminar toda a matéria. Todo recurso tem efeito devolutivo, ou seja, o recurso devolve ao tribunal a jurisdição, né, para conhecer toda a matéria e reexaminar toda a matéria. O CARF, senhores, é um conselho, é um órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ele é composto de conselheiros, representantes da Fazenda Pública e conselheiros representantes do contribuinte. E aí sim, então, esse órgão, então, não é só um órgão colegiado, mas é um órgão paritário, ou seja, ele tem a representação do contribuinte, além da representação da Fazenda Pública. E esse órgão é um órgão técnico bastante eficiente no que diz respeito à sua torrente jurisprudencial. Se você procurar na internet, você vai encontrar a jurisprudência do CARF, né? Muitos acórdãos extremamente bem fundamentados, decisões muito interessantes, né? Decisões bastante interessantes. Então, eu vislumbro que esse processo aqui, administrativo, que autoriza que você possa submeter a sua impugnação ao crivo de uma primeira instância já composta por 3 auditores fiscais, que num colegiado vão decidir pela procedência ou improcedência do auto, e depois, uma vez perdendo essa discussão, você possa submeter essa discussão para uma segunda instância, para um órgão, então, novamente colegiado e mais, um órgão paritário, que vai, então, proferir uma decisão de segunda instância. Ou seja, o duplo grau de jurisdição é também elemento central do chamado direito ao contraditório e à ampla defesa. É chamado de devido processo legal. Não há como se imaginar o cumprimento, né, do princípio constitucional do devido processo legal, previsto pelo artigo 5º, inciso 55 da Constituição, sem o duplo grau de jurisdição. Então, há necessidade de duplo grau de jurisdição para que se possa efetivamente ter devido processo legal, due process of law. Sem duplo grau de jurisdição, a questão fica complicada. Nós vamos ver, na próxima aula, nós vamos começar a enfrentar o fluxograma do processo administrativo fiscal regido pelo decreto 6759/2009, que é o regulamento aduaneiro. E nós vamos ver que no processo regido pelo decreto 6759/2009, não tem duplo grau de jurisdição, ou seja, a questão é julgada em instância única e, pasmem, pela própria autoridade autuante, o que viola frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Porque é evidente que quem faz uma autuação, ao julgar o recurso do contribuinte, vai muito mais defender a própria posição de autuante do que analisar as razões recursais e as provas produzidas por esse contribuinte. Na verdade, isso é uma grande falácia, né? Que exista um processo administrativo em vigor e que não prestigie o contraditório e a ampla defesa e que permita o julgamento em instância única e, que é pior, que essa decisão seja julgada pela própria autoridade autuante. Muito bem. Mas aqui no nosso processo do decreto 70.235/72, não. Aqui nós temos que o CARF, órgão colegiado e
paritário vai reexaminar toda a matéria. Agora, vejam, também há a possibilidade desse auto de infração ser julgado improcedente, ou seja, o contribuinte, em primeira instância, ele viu reconhecida a ilegalidade, a inexigibilidade da dívida tributária. Quantas e quantas vezes isso pode acontecer? Inúmeras. Vejam, senhores, a Receita perde 50% das ações que ajuiza. Não é assim. O contribuinte está sendo processado ou está sendo autuado, ele necessariamente é culpado. Não, ele tem direito à defesa. Veja, a última trincheira do contribuinte é a sua defesa, né? Até o nosso, o saudoso advogado Márcio Tomás Bastos, né? Ele fundou um instituto que se chamava IDDD, Instituto de Defesa do Direito de Defesa, né? Porque, veja, é muito fácil condenar sumariamente uma pessoa apenas por uma notícia, né? E é uma das questões que eu sempre também coloco e enfrento, que é uma prática lamentável no Brasil, que é a prática de execração pública das pessoas acusadas. Vejam, você ser acusado de um crime é uma coisa extremamente ruim, extremamente constrangedora, mas a lei te garante, a Constituição te garante o direito de se defender. Ora, aqui, nos crimes contra a ordem tributária, a lei te garante mais. A lei te garante o direito de discutir administrativamente antes mesmo de discutir a questão judicialmente. Ora, então, se eu pego a figura do contribuinte e exponho a figura do contribuinte na mídia, né, algemado no Fantástico, se você saiu algemado no Fantástico, então você está, juridicamente, você está morto, né? Para a sociedade você está morto. E, lamentavelmente, isso é uma prática usual no Brasil, a prática de se expor excessivamente na mídia, né, a acusação. E quando vem depois a absolvição, muitas vezes, muitos anos depois, não tem repercussão nenhuma, né? Mas a acusação teve. Então, você condenou uma pessoa a chamada execração pública. Você pode procurar no Código Penal, né? Mesmo o crime mais horroroso do Brasil não é punido com execração pública. Ele é punido com pena de reclusão, cuja pena máxima no Brasil é 30 anos. Então, 30 anos de reclusão, sem execração pública. Agora, o que acontece? É bonito, né, dizer, fazer a execração pública de um corrupto, de um sujeito desonesto e tal. Tudo bem, mas será que isso é constitucional? Será que a Constituição autoriza a execração pública de uma pessoa antes mesmo de uma sentença transitada em julgado? Será que a pessoa pode ser publicamente execrada, talvez por um crime que talvez nem tenha cometido? Ou por um ilícito tributário que, quem sabe, também não tenha cometido? Não sei, tenho cá minhas dúvidas. Eu, como estudante de direito, me reservo o direito de dizer: não se pode execrar publicamente ninguém em face de uma acusação, porque não houve trânsito em julgado. Agora, depois do trânsito em julgado, tudo bem. Aí, faça lá o julgamento público que entenda que pode fazer, mas somente após o trânsito em julgado de uma decisão, e não sumariamente, como lamentavelmente é feito no Brasil, né? Muito bem, então vejam só, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais só vai conhecer de um recurso voluntário que tenha sido protocolizado no prazo legal, que é um prazo preclusivo, peremptório, impostergável, improrrogável, e é de 30 dias, quer dizer, o prazo para impugnação do auto de infração e imposição de multa, 30 dias. Esses 30 dias são 30 dias corridos, não são 30 dias úteis, como ocorre no processo judicial. Vejam, senhores, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que só os prazos processuais só se contam em dias úteis, mas
os processos administrativos não se sujeitam ao Código de Processo Civil. Então, nós ficamos com o que estabelece a lei de regência do processo administrativo fiscal, que, no caso, é esse decreto 70235/72, que estabelece esse prazo de 30 dias, e esses 30 dias são corridos. Não há falar-se em dias úteis. Muito bem. Então, em 30 dias corridos, esse contribuinte pode oferecer recurso voluntário ao CARF. Feita a autuação, ele tem 30 dias para oferecer impugnação. Decidida a questão em primeira instância, ele tem 30 dias para recorrer ao CARF. Decidida a questão no âmbito do CARF, então, se o processo for mantido... antes, falta falar a questão do chamado do limite da remessa ex officio, né? Quer dizer o seguinte, veja, mesmo que a parte não recorra, né, ou mesmo a fazenda não recorra, se houve uma decisão de primeira instância que julgou improcedente a autuação, nós vamos analisar o seguinte: foi improcedente o auto, muito bem, e essa discussão é inferior ou superior a 2 milhões de reais. O prejuízo da fazenda pública foi inferior ou superior a 2 milhões de reais. Se o prejuízo da fazenda pública foi inferior a 2 milhões de reais, esse processo transita em julgado com a decisão de primeira instância. Se a questão foi superior a 2 milhões de reais, então é feita a chamada remessa ex officio, ou seja, a própria delegacia da Receita Federal de Julgamento remete ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o processo para o reexame, chamado de reexame necessário. Muito bem. E o CARF, então, só vai fazer reexame necessário de processos que superem 2 milhões de reais. Muito bem. Mas o contribuinte que perdeu a discussão, ele pode sim recorrer de qualquer valor, se o auto foi mantido, né? Então, ele vai apresentar recurso ordinário ao CARF, e o CARF, então, vai examinando toda a matéria, né? Recebe a devolução, né, para reexaminar toda a matéria. Todo recurso tem efeito devolutivo, e nesse caso aqui, esse recurso tem efeito devolutivo e suspensivo. Então, o CARF recebe a discussão e vai julgar o auto improcedente, ou seja, está extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156.10 do CTN. O que diz o artigo 156.10 do CTN? Ele diz: extinguem o crédito tributário. Inciso 10. A decisão administrativa irreformável, assim entendida, a proferida na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória. E, por outro lado, o CARF pode ser que julgue esse auto procedente, ou seja, mantenha o auto. E aí, então, o contribuinte vai ser notificado para cobrança amigável para pagar a dívida no prazo de 30 dias, conforme o artigo 21 do decreto 70235/72, que já informei, não sendo cumprida nem impugnada a exigência, no caso, mesmo impugnada, houve perda, né? Então, o contribuinte impugnou, mas perdeu a discussão, então ele vai ser notificado para pagar em 30 dias. Se ele não pagar em 30 dias, então haverá inscrição do débito em dívida ativa e haverá a subsequente ação de execução fiscal. Enfim, senhores, basicamente era isso que eu tinha a dizer para vocês, dizer na data de hoje, a respeito do processo administrativo fiscal. Com isso, nós terminamos esse cronograma aqui, esse fluxograma, desculpe, que eu enviei para vocês, né? E que eu não gosto de mandar pronto assim, eu gosto de fazer no quadro, os senhores sabem, né? Mas infelizmente, em função da pandemia, nós temos que nos adaptar. Eu espero, sinceramente, que vocês
que vocês tenham aproveitado o suficiente e que, se tiverem dúvidas, estamos às ordens aí. Vocês podem colocar a dúvida no chat aí, que eu vou tentar responder aqui a qualquer dúvida que vocês tenham a respeito disso. Está aberta, então, a questão para dúvidas, meus caros. Deu para entender? Não deu? Como é que está? Deu para aproveitar a aula? Eu sei que, assim, esse modelo aqui do Zoom é melhor do que o modelo do Discord, porque o Discord eu acabo fazendo uma áudio-aula, aqui eu consigo fazer uma vídeo-aula, né? Mas qualquer coisa nós podemos aí debater, entendeu? Gostou aqui, alguns alunos estão me dizendo aqui que gostaram desse modelo do Zoom, que é melhor que o Discord. Vocês já tiveram algumas aulas pelo Discord com outros professores, né? Muito bem. Então...